não faça isso, menino, não faça aquilo, menino, não, menino, não, menino, não. Eu acho que não. Dizem, né? Que a primeira palavra que a criança geralmente aprende é não, Eu porque o não. não é muito recorrente. É porque o E não, aí, ele traz um limite, né? O não é uma resposta até meio que automática, familiar ou maternal, ou daquela pessoa que educa, para justamente trazer essa noção de limite ou de impossibilidade diante de, principalmente, de cuidado, de uma proteção para a criança. Então, o não, ele é muito usado, né? Principalmente na primeira infância, quando a criança está aprendendo, está começando a se desenvolver, justamente com esse viés e com essa referência de dar esse limite, de mostrar o que é o risco para a criança. Por isso que a gente usa tanto não para a criança pequenininha. Mas aqui a gente está falando de um não no outro contexto, num contexto em que é é, muito mais delicado dizer não e ouvir não. Né? é, Porque quando a gente fala da restrição alimentar por conta de um quadro patológico, a gente está mexendo com outros lugares, com outras questões que são muito delicadas. Né? Então, o não é, ele ganha um outro peso, uma outra configuração. Não é fácil, exatamente. não, né? É, Ok. exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse dizer não, dentro do Hum, contexto da maternidade, um pouco antes da gente adentrar na alergia alimentar, né? A pronto. relação desse não com um sentimento de culpa por trás do não dito. Na verdade, isso é muito o dizer não ou o significado do não dentro de uma relação, ele é muito pessoal, é muito específico, né? Depende muito de cada um, porque as pessoas elas têm uma percepção, né, dessa realidade e dentro dessa relação elas têm espaços e contextos que vão estar moldando ou direcionando esse comportamento de restrição ou esse comportamento de impor limite mesmo, né, através do não. E quando a gente pensa numa relação, né, entre mãe e filho, a gente está falando numa relação em que a proteção, né, e aí especialmente quando a gente fala da primeira infância, a proteção ela é muito necessária. As mães elas têm que proteger os filhos porque eles não têm condição natural, né, nem cognitiva, nem de desenvolvimento em nenhum aspecto de se autoproteger, da autoproteção. Então elas precisam usar o não como recurso para a proteção. Lógico que a gente entende, e hoje a gente fala muito, principalmente na psicologia positiva, né, na educação não violenta, a gente prega muito o uso de outros recursos linguísticos, de outras palavras, para substituir o não, né, entendendo que o não ele acaba sendo uma referência que ganha um peso e fica até de forma estereotipada ou estigmada, entra nesse imaginário da criança de uma forma negativa. Então, o É, ideal é que a gente desconstrua o não e tente outras alternativas ao não. E se fala muito disso, né? De como usar outras frases, como tentar se conectar com a criança de outra forma, como buscar mostrar ela o que ela pode fazer, né? Alternativas do que pode fazer ao invés do que ela não pode fazer, para tirar o peso dessa palavrinha que realmente acaba tendo uma interferência muito grande nessa relação, porque ela já traz uma confirmação de uma negação. Então, é como se ela moldasse mesmo esse processo relacional. E aí a gente busca desconstruir isso através do uso de outras palavras. Mas eu, Mari, não gosto de radicalismo, não. Tá? Então sim, eu acho assim, que tem mães que se sentem muito culpadas por dizer não, e eu preciso dizer uma outra coisa, eu não posso dizer não, ou eu não posso. E aí a gente vem da mãe que quer dar limite, mas que não quer usar a referência da palavra. E eu acho que isso é uma cobrança muito grande. Lógico que a gente tem que pensar em alternativas, mas a gente precisa se permitir, se respeitar um pouquinho esse movimento de transição que a gente está passando das gerações. Né? A geração é, passada ouvia não o tempo todo. Eu ouvi não, eu era muito pintona, então eu ouvi não absurdamente. Acho que o que eu mais ouvi era não. Então, assim, educar um filho mudando isso mexe muito com essa minha construção pessoal, né? De algo que eu é, aprendi a ser, a ouvir, a viver. Então, mexe com essa construção toda. Então, a gente não pode se culpar tanto nesse aspecto, né? De seguir de forma linda o que pregam na internet e tudo mais. Porque a gente tem que respeitar um pouquinho também os nossos modelos e entender que é uma construção. Mas é o ideal, que a gente tem que substituir essa palavra para dar limite de uma outra forma, de uma forma mais afetiva, mais acolhedora, sem essa negação que distancia. E